Então, vamos lá. Erva mate, potencial fitoquímico comparado com outras espécies vegetais, usando no preparo de bebidas e aplicação em novos produtos, né? Então, quem vai falar para nós vai ser o Dr. Itamar Luiz Gonçalves. Ele é graduado em farmácia pela URI, Erechim, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 40 artigos publicados, vasta experiência em técnica de espectroscopia, cromatografia e análise. Desenvolve investigações relacionadas com propriedades químicas e farmacológicas de extratos de erva mate. Então, com vocês, Itamar Luiz Gonçalves. Então, gente, bom dia a todos. Eu agradeço a presença e a apresentação da colega. E eu vou estar falando um pouco nessa apresentação sobre o potencial fitoquímico relacionado com a erva mate. Tentar elucidar um pouco do que tem dentro e por que esse conteúdo na composição dela é atrativo para novos produtos e para a saúde, no sentido de comparar com outras plantas usadas no preparo de infusões e bebidas. Então, nessa apresentação, a gente vai expor um pouco sobre a produção científica envolvendo a erva mate, comentando e comparando com Camellia sinensis, café, outras plantas. Em seguida, o potencial uso da erva mate em novos produtos e novas formas de processamento. E nos momentos que seguem, a gente vai falar sobre alguns potenciais a serem explorados com folhas da erva mate, resíduos da indústria e com o fruto, sempre com ênfase no que tem de interessante na composição. Então, quando a gente faz uma pesquisa na Web of Science, que é um banco de dados que reúne artigos científicos de todos os países do mundo, hoje a gente encontra com os termos Ilex paraguariensis e erva mate mais de 750 publicações. É um número que tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, que nós temos cerca de 80 artigos por ano, como pode ser observado no nosso gráfico aqui. Entretanto, embora esse número tenha crescido, quando a gente compara com outras plantas, como Camellia sinensis e todas as suas formas de consumo, chá preto, branco e outras formas de processamento, nós encontramos mais de 10 mil publicações. Ou seja, dão cerca de 800 artigos por ano envolvendo Camellia sinensis. Então, embora esse número é alto com erva mate, tem crescido, fica nítido que ainda existe um potencial a ser explorado com pesquisas, no sentido de expandir e melhor conhecer como que ela funciona em relação à ação dela no organismo e à composição. Café, por exemplo, também nós temos mais de 10 mil publicações, contra, no nosso caso aqui, apenas 750 relacionadas com erva mate. E dessas 750 publicações, a gente observa que a maioria delas é realizada por instituições brasileiras, ou seja, 50% dessas publicações são realizadas por instituições do Brasil. Em segundo lugar, nós temos a Argentina, com 20%, Estados Unidos, e tem crescido o interesse em pesquisas com erva mate em vários países europeus. Já começam a aparecer publicações de países como Alemanha, Polônia, Itália, entre outros. E fazendo uma análise do conteúdo, dos termos que mais aparecem nos títulos desses artigos, a gente observa algo bem interessante, que as palavras antioxidante, extratos, folhas e aquoso estão entre os termos que mais aparecem. O que significa isso? Que extratos de erva mate, geralmente extratos aquosos, são usados e explorados para investigar seus efeitos, sobretudo voltado para a ação antioxidante, que está relacionado com combater sinais do envelhecimento e várias doenças que surgem, por exemplo, doenças cardiovasculares, que a gente sabe hoje que 1 a cada 3 mortes é decorrente de doenças cardiovasculares. Então, se nós conseguirmos reduzir esse número de mortalidade, essa causa de mortalidade com
combatendo o estresse oxidativo, a arteriosclerose, certamente teria-se um ganho na longevidade das pessoas. E outro fato que eu comentei antes, aparece o termo aqui, aquoso. Então, a grande parte dos extratos são aquosos, o que, sobre aspectos da química verde, de pensar em metodologias que são ambientalmente amigáveis, a gente passa a ter um ganho incrível, que não usamos solventes que agridem o meio ambiente, não usamos metodologias que são danosas ao ambiente. Então, com extratos aquosos da erva mate, nós conseguimos extrair uma grande quantidade de solúveis, cerca de 30%, o que é um valor elevado, com certeza, e os analitos, os metabólitos que nós extraímos, apresentam polaridade elevada, como a gente vai discutir nas partes que seguem da nossa apresentação de hoje. E as áreas que mais publicam relacionadas com erva mate são, em primeiro lugar, nós temos aqui a ciência e tecnologia de alimentos, aqui em azul, publicações relacionadas à parte agronômica, ciência de plantas, ao cultivo, e cerca de 100 e poucas publicações ali nas áreas de bioquímica, farmacologia, nutrição e dietética, estão relacionadas com o consumo e com a saúde. No caso, tem-se um grande interesse voltado para esse apelo nutricional, dietético, de prevenção de doenças. Agora, partindo do mundo acadêmico para a informalidade, o Google, desde 2004, mantém o Google Trends, que permite a gente identificar quais são as palavras que as pessoas mais estão pesquisando no Google em todo o mundo. E aqui, quando a gente faz uma pesquisa bem simples com o termo Ilex paraguariensis, a gente observa que a escala de cor aqui é proporcional ao número de intensidade com que as pesquisas ocorrem no mundo. Nós observamos que, além de, claro, Brasil, Paraguai, em vários países do mundo, inclusive na Europa, as pessoas estão digitando no Google o termo Ilex paraguariensis. E agora, quando a gente faz a mesma pesquisa com o termo yerba mate, que é mais popular do que o nome científico da planta, a gente passa a observar também que, em mais lugares do mundo ainda, as pessoas estão digitando yerba mate no Google para conhecer vários aspectos relacionados com a planta. Temos até um certo nível de intensidade de pesquisas realizadas no continente africano, na Austrália, países da Europa, alguns em coloração mais intensa, aqui próximo da Alemanha, Estados Unidos. E no Brasil também, em vários estados do Brasil, as pessoas pesquisam no Google sobre a erva mate. Então, isso, de certa forma, reflete o interesse que há por trás da planta e, consequentemente, tem uma certa relação com o potencial de consumo em outros mercados. E ainda, por curiosidade, quando nós utilizamos o termo chimarrão, que é algo mais cultural, ainda nós encontramos vários países com coloração intensa no mapa. Por exemplo, por exemplo, aqui no Brasil está um azul bem intenso. E em vários lugares do mundo existe interesse não na planta em si, como na forma de consumo por motivos culturais e socioeconômicos. Interessante também que tem várias pesquisas realizadas na Europa que estão investigando o que tem dentro não do extrato da erva mate obtido em condições de laboratório, mas sim no extrato obtido, simulando em laboratório, as condições nas quais a infusão, chimarrão, tererê são obtidos. E também no Google Trends, a gente observa uma tendência de interesse em alguns termos de pesquisa. Aqui nesse gráfico está mostrando no eixo X é o tempo em meses que o Google Trends começou a monitorar esses termos em 2004 e aqui final de 2002. E com o termo chimarrão, nós observamos que o interesse nas pesquisas tem crescido de forma quase que exponencial. A mesma pesquisa feita com tererê mostraram nesse outro gráfico, com uma maior dispersão dos dados, mas também mostra um crescimento que o mundo está interessado na planta e na forma de consumo. Então, agora falando um pouco sobre o que torna atrativo o consumo da erva mate, como o colega falou anteriormente, nós temos
há uma elevada concentração de metilxantinas, teobromina e cafeína, principalmente, como mostra na estrutura aqui, que classicamente elas são usadas como estimulantes para melhorar a atividade cognitiva, melhorar o pensamento, combater cansaço. Inclusive, em várias formulações de medicamentos antigripais, nós encontramos cafeína inserida nesses medicamentos. Outro aspecto interessante também são os ácidos fenólicos, que são os derivados do ácido cafeico, que ele está esterificado com ácido químico, a parte em laranja aqui, que é um açúcar modificado. E temos vários isômeros dele, que no caso muda aqui a posição em que as hidroxilas do composto destacado em amarelo está esterificada com ácido cafeico. Temos o isômero 5, cafeu e o ácido, o isômero 4 substituído e o isômero 3 substituído. Como vai ser comentado depois, a erva mate é uma das plantas, certamente, que tem maior teor de ácidos clorogênicos se comparados com outras plantas que são consumidas com infusões no Brasil. Além de ácidos monocafeicos, nós temos também os ácidos dicafeicos, que o diferencial desse grupo de estruturas é que nós vamos ter, então, dois pedaços scaffolds do ácido cafeico em azul que estão esterificados com o ácido químico em laranja. E também temos 3 padrões de substituição diferentes, que são o isômero com que as posições 3 e 5 estão substituídas, as posições 3 e 4 do açúcar estão substituídas, ou 4 e 5. Então, além dessa grande quantidade de ácidos clorogênicos, que também estão presentes no café, nós temos na erva mate flavonoides, que são 2 representantes que eu trouxe aqui, os mais abundantes, a quercetina aqui em cima, e a rutina também está presente, que é um glicosídeo de um flavonoide. Então, esses compostos, juntamente com ácidos fenólicos e flavonoides, eles têm elevada atividade antioxidante, que aí surge o potencial de prevenirem doenças cardiovasculares que estão associadas com a oxidação de partículas de colesterol LDL dentro dos vasos sanguíneos, das artérias, que causam trombo, que causam infarto. Então, se nós conseguirmos evitar um evento ruim que ocorre dentro dos vasos, ingerindo um alimento funcional que não é nem um medicamento, a gente certamente teria um ganho enorme na saúde da população. E também um adicional, que como a gente vai comentar no final, que a erva mate é uma das poucas plantas que, ao mesmo tempo que ela tem compostos fenólicos, metilxantinas, ela também mantém em sua composição fitoquímica saponinas, que são compostos que mantêm em sua estrutura esse núcleo triterpênico, do ácido ursólico ou ácido oleanólico, e apresentam açúcares nas posições destacadas pelo R1 e o R2, em vários açúcares diferentes. Então, isso reflete, o termo que eu poderia usar para caracterizar a composição fitoquímica da erva mate é diversidade química, seria a palavra. Temos, então, uma diversidade química enorme, e esses grupos, essas 3 classes de metabólitos que eu acabei de comentar, elas atuam de várias formas, muitas vezes benéficas, sobre os sistemas vivos. Então, justamente por esse motivo, que se torna interessante inserir a erva mate em novos produtos. Na literatura, por enquanto falando de artigos científicos e não de patentes, que eu vou comentar um pouco nos slides que seguem, nós temos esforços para colocar a erva mate dentro de vários produtos. Alguns dos quais eu destaco aqui são gelatinas, balas, bebidas oxidadas, iogurtes, chocolate, barra de cereal. Além de queijos e embutidos, que aí nós temos 2 vantagens importantes que ocorrem ao mesmo tempo. Melhoria da saúde, como a gente comentou anteriormente, e também a melhoria da estabilidade do alimento. A gente conseguiria melhorar a vida de prateleira do alimento à medida que nós estamos inserindo no alimento antioxidantes, nós podemos estar evitando reações de degradação do alimento que estão associadas com oxidação de proteínas, com oxidação de lipídios que estão presentes nos alimentos. Então, evitando que essas reações ocorram,
a gente aumenta a vida de prateleira do alimento e, consequentemente, a sua estabilidade nesse período. Falando um pouco de alguns estudos, tem uma publicação envolvendo extratos de erva mate em chocolate branco, onde foi medida a aceitação sensorial e verificou-se que a escala do nosso gráfico, que está medindo o nível de sabor da formulação, as formulações 2 e 4, as que apresentaram maior nível de aceitação sensorial, apresentaram 1% de extrato de erva mate. O outro item que os autores avaliaram aqui foi a presença de vanilina, que não afetou a aceitação sensorial. E também com isso o que se conseguiu foi a inserção de compostos fenólicos nessa formulação de chocolate em concentrações elevadas e atividade antioxidante. Além do chocolate, que foi usado o extrato da erva mate, existem alguns alimentos que os esforços são voltados para que sejam inseridos não o extrato da erva mate, mas sim a erva mate na forma como ela é consumida hoje, na forma como a conhecemos. No caso aqui, barra de cereal, eu trago um outro trabalho que foi usado a erva mate em si e não a parte solúvel dela, então utilizou-se não o extrato, que consiste em uma vantagem tecnológica de não precisar uma metodologia de obter o extrato e secar o extrato e garantir que nessa secagem do extrato não ocorra perda de algum metabólito secundário, de algum composto interessante. E também nessa publicação verificaram que a aceitação sensorial ela diminuiu um pouco em função do aumento do teor de erva mate presente na formulação, mas trata-se de, como é algo inovador, é uma tendência que os consumidores apresentem um menor nível de aceitação sensorial em relação àquilo que é classicamente consumido. E aqui eu trago um outro trabalho que é realizado na URI em Erechim, inclusive, curiosamente, muito tempo anterior às patentes que surgiram, em que foi oxidada a erva mate de uma forma muito semelhante ao processamento das folhas de camélia para obtenção de chá preto. Na verdade, existem cerca de 3 ou 4 artigos publicados na literatura do mesmo grupo, que é anterior às patentes, inclusive tem uma dissertação de mestrado envolvida. E nesse trabalho, o esforço consistiu em uma forma de processamento em que as folhas da erva mate, inicialmente, elas são levemente desidratadas e depois elas são torcidas em um pano com o objetivo de produzir lesões nas folhas. E essas lesões elas vão levar à exposição de enzimas que estão dentro das células, que são as polifenoloxidases, peroxidases, e essas enzimas produzem o escurecimento enzimático. Então, nós temos que polifenóis presentes na erva mate vão ser oxidados, e essa oxidação leva à mudança de coloração, que ao invés de nós termos a tonalidade verde característica, nós vamos ter tons de cor preto, semelhante ao chá preto. E nesse trabalho, um fato interessante que eu destaco foi a análise sensorial. Aqui na primeira barra do gráfico, nós temos a erva mate consumida na forma tipo chimarrão. Tem um bom nível de aceitação sensorial. Em segundo lugar, nós temos aqui o produto desenvolvido oxidado, que a aceitação sensorial dele acabou sendo maior do que a do chá preto da camélia, que mostra nessa barra do gráfico. Outro detalhe interessante é que a única formulação que teve aceitação inferior estatisticamente em relação à erva mate foi o chá preto, e não o mate oxidado, refletindo, então, um potencial de ter um bom nível de aceitação sensorial em um mercado consumidor. Outro aspecto interessante foi que esse trabalho identificou que os fatores que mais são responsáveis pelo escurecimento, pela redução na luminosidade, são a idade da folha e a umidade que o material fica exposto durante 3 horas depois dessa etapa de exposição das enzimas, identificando então que folhas com idade intermediária e umidade de 90% levam aos maiores níveis de escurecimento. Continuando aqui, falo um pouco sobre um trabalho com mate tostado, em que o extrato de mate tostado ele foi inserido em balas de gelatina. E também o grupo de pesquisa mediu o nível de aceitação sensorial dessas formulações
e todas elas foram iguais entre si, independente de ser utilizado proporção 1:2, 1:1, ou somente o mate tostado, sem ser diluído, somente o extrato. Todas apresentaram aceitação sensorial equivalente, embora a cor, nitidamente, a gente observa que foi modificada, como mostra a medida da luminosidade, e também, em função do tempo, vou acabar não detalhando, mas tem trabalhos com gelatina, iogurte, inclusive na URI, há uns anos atrás, formulações de iogurte contendo erva mate foram administradas em ratos e avaliou-se o perfil lipídico desses ratos, o efeito metabólico dessas formulações. Então, tem muitos estudos que estão avançados em relação a essa área e apresentam um potencial de inserir em novos alimentos que certamente eu não comentei aqui. Em relação ao resíduo da indústria de granulometria fina, esse grupo publicou numa revista da American Chemical Society a inserção deste resíduo, e não do extrato, apenas do material sem extrair, em balas. E, no caso, identificaram aqui que em 3 concentrações de 0,4%, 0,8% e 1,2%, numa escala de intenção de compra que varia entre 1 e 5, como mostra no nosso gráfico aqui, que a maioria das pessoas votariam entre 4 e 5, que corresponde a uma intenção de compra, com certeza compraria ou eu compraria. E com isso, o que os autores conseguiram demonstrar também foi que existe um aumento na quantidade de fenólicos totais, que é dependente da quantidade do material que eles utilizaram na formulação, assim como um aumento na quantidade de cafeína, também pode ser identificado, e de teobromina, que são estimulantes naturais, como nós discutimos anteriormente. Falando um pouco, fugindo então da parte acadêmica, que temos de publicações na literatura envolvendo aplicações do extrato da erva mate, e passando para patentes, uma busca no INPI, que é a instituição brasileira que regulamenta a situação, nós encontramos pouco mais de 12 patentes. Entretanto, um banco de dados internacional da Web of Science, nós encontramos cerca de 121 patentes, como mostra nesta tela capturada, com os termos Ilex paraguaiensis e yerba mate. Fazendo uma análise bem superficial do conteúdo dessas patentes, que foram olhadas uma a uma, a gente verifica que a maior parte dessas patentes, elas estão relacionadas com a inserção do extrato da erva mate em novos alimentos, sejam em alimentos funcionais, como nós comentamos anteriormente, está aqui na primeira posição, ou em bebidas, seja bebidas alcoólicas, bebidas oxidadas, bebidas com ação probiótica. Então, a grande maioria dessas patentes está envolvida com o uso de erva mate em novos alimentos, ou se não, com novos usos da planta, em inovação radical. Em segundo lugar, nós temos a inserção de extratos da erva mate em formulações farmacêuticas voltadas para combater o envelhecimento, doenças cardiovasculares e outros problemas. E, em terceiro lugar, nós temos a inovação na indústria, ou seja, surgimento de novos processos que são capazes de otimizar algumas condições e melhorar formas de processamento. Como cito o exemplo, já está patenteado o caso do branqueamento utilizando o vapor da água, como é feito com vários alimentos atualmente. Já existe uma dessas 121 patentes que consiste nessa inovação. Falando então de processamento, existe um grande potencial de ser explorado, então, de acordo com o processamento, como nós comentamos antes, em relação à oxidação das folhas, imitando o processamento da Camellia sinensis, que na literatura já existem vários artigos na última década, além do processamento envolvendo chimarrão, tererê, chá verde, mate tostado e o mate maturado, em que a cor verde é propositalmente perdida a fim de atender uma exigência de alguns países do mercado consumidor que preferem consumir erva mate com coloração verde menos intensa. Falando um pouco desse aspecto em relação a isso, tem esforços de uma publicação da URI Erechim, também da última década, foi identificado que a exposição da erva mate à luz ultravioleta apresenta potencial de produzir essa perda na coloração verde. Nesse caso aqui, o que nós identificamos foi que a medida da coordenada colorimétrica A
quando ela está se aproximando do valor zero da nossa escala, indica que a cor verde está sendo perdida. Então, a aproximação da cor zero, em 72 horas de exposição à luz ultravioleta, indicou que conseguimos uma perda na coloração verde, que atingiu um valor muito parecido àquele do mate maturado, que é comercializado hoje em embalagens. Medimos também outros parâmetros relacionados com a cor, mas em função do tempo vou destacar aqui a questão da luminosidade, que obtivemos um produto com maior nível de luminosidade, também com exposição, esse tratamento da luz ultravioleta. Claro que é um longo caminho a ser andado antes de gerar uma aplicação tecnológica, tem várias variáveis a serem otimizadas ainda, mas, sem dúvida, isso reflete um potencial de ganho de tempo e, consequentemente, a exposição à luz ultravioleta se consegue um maior nível de segurança alimentar, sendo que a radiação ultravioleta é utilizada para esterilizar vários produtos farmacêuticos, inclusive a água que é utilizada para injetáveis na indústria, ela já é esterilizada quando passa por um sistema de luz ultravioleta, uma das formas de esterilizar. Então, consiste em tecnologias que já existem, são utilizadas e têm potencial de serem adaptadas. Nesse mesmo estudo, o que foi feito também foi tentar entender quais modificações químicas estão ocorrendo com a exposição da erva mate à luz ultravioleta. Então, nós identificamos que ocorre degradação nos níveis de clorofila, que são os pigmentos que dão aspecto verde à planta. Então, clorofila A e clorofila B temos uma diferença do tempo zero em relação ao tempo de 72 horas. Identificamos pequenas diminuições nos níveis de teobromina, rutina, cafeína, embora estatisticamente significativo, não é uma redução que impacte em grande parte nas propriedades nutricionais da planta. Também nós identificamos uma leve redução nos ácidos monocafeoil, o ácido 3-cafeoilquínico, 4 e 5, associado com um aumento na concentração dos níveis de ácidos dicafeoilquímicos, o que pode estar associado com uma possível reações de modificação que esse grupo de metabólitos possivelmente estaria se convertendo neste grupo. E, em relação a esse estudo, ainda faltam definir como que o potencial antioxidante se comporta. Enfim, sempre tem aspectos e perguntas novas que uma determinada pesquisa acaba nos levando a formular e dar continuidade aos estudos que seguem. Falando um pouco agora da composição fitoquímica comparada da erva mate com Camellia sinensis nas suas diferentes formas de consumo, nós observamos aqui que a erva mate ela apresenta maiores teores de teobromina em relação ao chá branco, chá verde e chá preto, e cafeína, apenas o chá preto apresenta maiores teores de cafeína em relação à erva mate. Em relação à quercetina, que é um flavonoide, um composto antioxidante, infusões de erva mate apresentam maiores teores de quercetina se comparados com infusões da camélia. O grande diferencial da Camellia sinensis em relação à parte antioxidante é que no chá verde nós temos as catequinas, que são compostos que não estão presentes nas infusões da erva mate. Então, são os antioxidantes que estão presentes no chá verde, que são também estruturas semelhantes aos flavonoides. Em relação ao chá preto, o que contribui para a coloração escura da formulação, são o produto das oxidações das catequinas, que produz as taurobeguinas, como mostrado aqui num exemplo. Então, são reações de oxidação em que entra oxigênio no nosso composto do ar atmosférico, catalisada pelas enzimas polifenol oxidase e peroxidase, e nós temos reações de escurecimento que também não foi reportado ainda em formulações erva mate, esses metabólitos aqui ou não foram estudados, identificados ainda. Aqui eu falo de um trabalho recentemente publicado em que os pesquisadores pegaram 100 plantas que são consumidas no Brasil na forma de infusão e dosaram os teores de ácidos clorogênicos nessas 100 plantas. Então, o que eles identificaram é que, tanto independentemente do isômero, seja ele o 3-cafeoilquínico, 4 ou 5,
a erva mate apresenta um teor muito maior mesmo em relação ao chá verde, chá preto ou em relação ao chá branco. Também, quando a mesma análise é feita com os ácidos dicafeicos, que são o ácido 3,4, 3,5 e 4,5 dicafeioquínico, nós observamos também que a erva mate ganha das outras infusões da camélia em relação ao teor desses metabólitos. E aqui eu trago essa publicação, para caso alguém tenha interesse em acessar depois. É um trabalho que, como eu comentei anteriormente, eles investigaram esse conteúdo de isômeros do ácido clorogênico em 100 plantas que são consumidas no Brasil. Além desse trabalho, existem outros esforços, como mostra aqui um outro, publicado em periódicos internacionais de fator de impacto elevado. E, fazendo uma comparação agora, esse gráfico está mostrando que nós temos aqui o número de plantas no eixo Y e no eixo X nós temos a quantidade do composto, seja o ácido 3, 4, 5 ou os dicafeicos. Então, nós observamos que poucas são as plantas, cerca de 2, 3 ou 4, que estão localizadas aqui na nossa última barra do gráfico, que é a menor barra do gráfico ali. Nós temos poucas plantas nessa região ali que tem os maiores teores. É a distribuição desses níveis em diferentes plantas. E a erva mate, ela sempre fica, se nós formos localizá-la, ela sempre fica na última barra do gráfico aqui, onde eu destaquei com uma seta. Então, ela certamente é uma das plantas que apresentam os maiores teores de ácidos clorogênicos nesse estudo que analisou 100 plantas consumidas no Brasil. Então, é um potencial a ser explorado. Inclusive, aqui eu destaco no slide acima, que a concentração de ácido clorogênico, se nós passarmos em porcentagem, daria em torno de 3, 4%, o que é um teor bem elevado para se comentar. Esse trabalho ele comparou, utilizando técnicas de estatística multivariada, que nos permite enxergar o que está acontecendo além das 3 dimensões, que nós, criaturas tridimensionais, somos limitados a 3 dimensões. Ele permitiu, então, agrupar infusões de erva mate, chá verde e chá preto, de acordo com a composição em relação a mais de 15 compostos que foram dosados. E os autores observaram que o que contribui para que a erva mate seja classificada, separada das infusões da camélia, são os teores de ácido gálico, de fósforo, de ácido cafeico presentes nas infusões da camélia. E na erva mate, apontando para essa região do gráfico, nós temos a quercetina, teobromina, mircetina e rutina, estão contribuindo para que a erva mate fique na região onde os pontinhos verdes estão localizados no nosso gráfico. Então, apresenta um perfil fitoquímico que pode ser diferenciado em relação a outras plantas. E aqui, comparando, então, os teores de ácidos clorogênicos, de ácidos cafeicos na erva mate verde e no mate tostado, nós observamos que o processo de tostagem produz uma diminuição nos níveis de ácidos clorogênicos, seja nos isômeros dos ácidos monocafeicos ou nos isômeros dos ácidos dicafeicos. Então, é outro aspecto interessante que grande parte daquelas publicações que nós comentamos lá no início da apresentação, elas estudam o efeito de variáveis relacionadas com o processamento da erva mate sobre a composição fitoquímica. Então, é nítido e conhecido da literatura há tempo que o processamento da planta, seja ele algo radical, como a diferença entre o mate tostado e a forma verde de consumo, afetam a composição fitoquímica e, consequentemente, os possíveis benefícios que estão associados com o consumo das infusões de erva mate. E como eu tinha comentado antes, que o interesse das pesquisas no mundo, elas estão relacionadas não apenas à planta, a erva mate, mas à forma de consumo, seja ela chimarrão, tererê ou a infusão do chá. Então, os autores simularam uma maneira de obter o extrato para mimetizar a forma como é gerada, obtida a infusão que a pessoa acaba tomando. Então, consistiu no seguinte: o pessoal acoplou na bomba uma mangueira, passou por esse frasco de vidro chamado kitasato
e foi conectado numa bomba de vácuo que produziu a sucção. E o que foi analisado nesse estudo consistiu no extrato que ficou aqui dentro do nosso frasco. E verificamos, então, nesse estudo, que o teor de fenólicos totais, que foi quantificado nessa parte aqui, ele é maior no consumo na forma de chimarrão em relação ao tererê, e um pouco maior também em relação ao consumo na forma de chá. E coerente com esses resultados, a atividade antioxidante de sequestrar um radical livre, que nesse ensaio as pessoas fazem em uma placa de poços ou tubos de ensaio, tem o composto DPPH, que é um radical livre, e esse radical livre ele é colorido, e quando ele é estabilizado por um composto da nossa amostra, que tem ação antioxidante, ele muda de cor. Essa mudança de cor permite a gente monitorar se o composto é antioxidante ou não, e a gente mede a concentração do extrato da erva mate ou da tererê, chá, a concentração que foi capaz de neutralizar, ou seja, de inativar metade desse radical livre. Então, quanto menor for essa concentração, o que nós temos é que mais potente é o nosso extrato. Então, aqui na barra do gráfico, na menor medida, nós temos o chimarrão, que teve um maior nível de atividade antioxidante, porque foi preciso uma concentração menor para matar e neutralizar metade do DPPH. E nós temos nas outras barras do gráfico maiores concentrações do tererê e do chá de mate, ou seja, coerente com a quantidade de fenólicos totais que foi encontrada nessas formulações que foram analisadas. E falando agora um pouco de alguns potenciais a serem explorados, eu vou dedicar esse momento a comentar um pouco sobre o que tem dentro dos frutos da erva mate, porque grande parte dos estudos estão voltados para analisar o conteúdo das folhas, palitos e outras partes, mas não tem se falado em menor quantidade dos frutos. Então, frutos de erva mate, eles, quando são não maduras, eles apresentam cerca de 6 a 10% de saponinas, que são aqueles metabólitos que nós comentamos anteriormente, que têm ação de reduzir colesterol, reduzir triglicerídeos, de melhorar o perfil metabólico das pessoas, em obesidade, inclusive. Então, tem-se uma grande quantidade de saponinas nos frutos da erva mate. Além disso, elas apresentam proteínas, lipídios, fibras em sua composição, como mostra nessa figura, refletindo o potencial nutracêutico de inserir esse material em alguns aspectos da dieta das pessoas. Comentando um pouco aqui nesse estudo, o pessoal identificou em frutos maduros que apresentam coloração roxa característica, além de saponinas, foram identificados antocianinas. Antocianinas são aqueles compostos que na natureza eles produzem coloração em alguns frutos, como amoras, por exemplo. Nós encontramos teores de antocianino. Elas apresentam um sistema de duplas ligações conjugadas que conferem essa coloração característica. E essas antocianinas encontradas no extrato, quando o extrato foi administrado em ratos com uma dieta hiperlipídica, na concentração de 400 miligramas por quilograma, o que se observou nesses ratos foi redução dos níveis de colesterol total em 36% e dos níveis de triglicerídeos em 42%. Continuando aqui, então, o que tende a ser explorado nos frutos, embora eles tenham elevados teores de saponinas, em relação às metilxantinas, teobromina e cafeína, eles apresentam um teor muito menor em relação às folhas. E como comentei anteriormente, como mostra no terceiro gráfico do nosso slide aqui, a maior atratividade relacionada com os frutos são os níveis de saponinas que nós encontramos, que são nesse artigo foram maiores do que 10%. Entretanto, nas folhas temos menos de 5%, e nos ramos da erva mate tem-se uma quantidade menor ainda. Fenólicos totais também foram analisados, que em relação aos níveis de rutina, os frutos apresentam um teor insignificante, ácidos clorogênicos um teor bem menor do que as folhas e ramos, que apresentam níveis elevados. E aqui eu trago uma comparação entre folhas frescas de erva mate
e as cascas da planta, onde os fenólicos totais nas cascas das plantas apresentam um teor bem maior do que o valor que é encontrado nas folhas, como mostra o nosso gráfico. Então, o porquê de explorar o potencial dos frutos consiste em, apresentando alguns números que justifiquem isso. Uma estimativa que se sabe é que a cada 150 kg de folhas que uma planta de erva mate produz, nós temos que são produzidos cerca de 20 kg de frutos, e esses 20 kg de fruto, atualmente, eles são desperdiçados e não utilizados para nenhuma aplicação tecnológica. Isso reflete, então, a importância e o potencial que teria em gerar uma utilidade para esse material que até hoje é isento de aplicação tecnológica, que poderia gerar valor econômico e além de benefícios para a sociedade. Em relação a estudos envolvendo aplicações do extrato de frutos da erva mate, tem publicações recentes, 2020, 2019 aproximadamente, em que esses extratos foram utilizados para combater algumas pragas. Por exemplo, na primeira publicação aqui eu trago o combate de uma espécie de moluscos utilizando extratos de frutos imaturos de erva mate, nesse aspecto mais ou menos, onde identificaram que uma concentração de 24 miligramas por litro foi capaz de matar metade do organismo alvo, que era este animal aqui no ensaio. Então, 24 miligramas apenas do extrato, que é a concentração letal 50, ela foi capaz de produzir a morte de metade dos organismos que estavam sob investigação. E também uma coisa interessante que se preocupa quando se fala em desenvolver um produto para combater uma determinada praga, é na toxicidade seletiva, que nós queremos afetar determinado organismo, entretanto, sem afetar outros organismos que não são alvo e que têm um papel benéfico para o ecossistema. Então, nessa outra publicação aqui, nós temos que eles avaliaram a toxicidade do extrato dos frutos enriquecidos com saponina em zebrafish, que é um modelo de laboratório que é utilizado e empregado em ensaios toxicológicos. Também falando de potenciais a serem explorados, eu trago aqui um último trabalho que é relacionado com o teor de ácido clorogênico presente em palitos de erva mate. Os autores otimizaram as condições de extração para obter um extrato com maior concentração dos metabólitos de interesse, e eles identificaram aqui que uma temperatura próximo de 80 graus, juntamente com 25 minutos de tempo de extração, utilizando água como solvente, permitiu obter uma maior concentração de ácido clorogênico, numa condição em que eles utilizaram proporção de solvente para material a ser extraído de 1:20 e granulometria de 2,5 por 5 milímetros a 1 por 5 milímetros tamanho dos palitos. E uma maior concentração ainda é obtida, perto de 1 grama por litro, quando utiliza uma granulometria menor que 500 micrômetros, que corresponde a meio milímetro de dimensões. Então, existe um potencial enorme a ser explorado, como a gente comentou, em utilizar frutos de erva mate, cascas, palitos, para obter-se compostos que apresentem aplicação tecnológica ou interesse voltado para a saúde. E esse potencial a ser explorado e reforçado, um motivo que justifica mais nós explorarmos isso, é a crescente produção de erva mate que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos. Esse gráfico mostra dados obtidos do banco de dados Sidra, do IBGE, onde nós temos que, no Brasil, somando os 4 estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e uma pequena quantidade no Mato Grosso, que não dá para ver no nosso gráfico aqui pela escala, que ela está ajustada para mostrar os maiores, nós temos produção superior a 500 mil toneladas de erva mate por ano em todo o Brasil. E destacando aqui, para finalizar nossa apresentação, que a erva mate ela pode ser interpretada como uma das plantas, uma das únicas e poucas espécies vegetais que, ao mesmo tempo que nós encontramos teores elevados de metilxantinas, encontramos também teores elevados de ácidos fenólicos e flavonoides e teores elevados de saponinas também. A gente fazendo um diagrama
de plantas que ao mesmo tempo atendem esses 3 critérios, certamente a erva mate estaria aqui no centro desse diagrama, juntamente com poucas plantas, com certeza, que conseguem atender esse critério ao mesmo tempo. E como nós discutimos, todos esses metabólitos apresentam seu papel na saúde humana e apresentam um potencial a ser explorado e melhor investigado, com o objetivo de que nós atingimos o número de publicações que existe hoje com Camellia sinensis, que o futuro seja desejado para a erva mate e almejado. Eu agradeço a atenção de todos que nos ouviram até agora e estamos disponíveis para discutir. Eu deixo aqui abaixo e-mail para contato, caso alguém tenha algum interesse. Obrigado, gente. Aplausos. Parabéns.